Viver para sempre não é mero sonho. Felicidade na Terra. Não parece possível usufruí-la, mesmo que seja apenas por pouco tempo. A doença, a velhice, a fome e o crime, para se mencionarem apenas alguns dos problemas, muitas vezes tornam a vida miserável. Por isso, talvez diga que falar sobre viver para sempre num paraíso na Terra significa fechar os olhos à realidade. Talvez ache ser perda de tempo falar sobre isso e que viver para sempre é apenas um sonho. Sem dúvida, a maioria das pessoas concordariam com isso. Mas então, por que podemos ter tanta certeza de que poderá viver para sempre num paraíso na Terra? Por que podemos crer que a vida eterna não é apenas um sonho? Por que podemos crer nisso? Podemos crer nisso porque o Poder Supremo, o Deus Todo-Poderoso, preparou a Terra com todo o necessário para satisfazer os nossos desejos. Fez a Terra absolutamente perfeita para nós. E criou o homem e a mulher da melhor maneira possível para usufruírem a vida ao máximo neste lar terreno, para sempre. Salmo 115, 16. Os cientistas já sabem por muito tempo da faculdade do corpo humano de se renovar. As células do corpo humano, por meios maravilhosos, substituem-se ou então se regeneram conforme a necessidade. E parece que este processo de autorrenovação deveria prosseguir para sempre. Mas isso não acontece, e esta é uma das coisas que os cientistas não conseguem explicar. Ainda não compreendem plenamente por que as pessoas envelhecem. Dizem que, sob condições adequadas, os humanos deviam poder viver para sempre. Salmo 139, 14. Mas será que o propósito de Deus é realmente que as pessoas vivam felizes para sempre na Terra? Se for, então a vida eterna não é mero desejo ou sonho, realizar-se-á com certeza. O que diz sobre isso a Bíblia, o livro que fala sobre os propósitos de Deus? Ela chama a Deus de formador da terra e aquele que a fez, e acrescenta, aquele que a estabeleceu firmemente, que não a criou simplesmente para nada, que a formou mesmo para ser habitada. Isaías 45, 18. Acha que a terra já está agora habitada assim como Deus queria? É verdade que há pessoas morando quase em todas as partes da terra, mas vivem juntas em felicidade como família unida, do modo bom que o Criador intencionava para elas? O mundo hoje está dividido. Há ódio, há crime, há guerra. Milhões de pessoas passam fome e estão doentes. Outras têm preocupações diárias com moradia, emprego e finanças. E nenhuma destas coisas dá honra a Deus. Assim, pelo visto, a terra não está sendo habitada do modo como o Deus Todo-Poderoso pretendia originalmente. Depois de criar o primeiro casal humano, Deus o colocou num paraíso terrestre. Queria que usufruísse a vida para sempre na terra. Seu propósito era que os dois estendessem o seu paraíso sobre toda a terra. Isto é demonstrado nas instruções que lhes deu. Sede fecundos e tornai-vos muitos, e enchei a terra, e sujeitai-a. Gênesis 1:28. Sim, o propósito de Deus era que a terra inteira, com o passar do tempo, viesse a estar sob o controle de uma família humana justa, na qual todos vivessem juntos em paz e felicidade. Embora o primeiro casal humano desobedecesse a Deus, mostrando-se assim indigno de viver para sempre, o propósito original de Deus não mudou. Tem de se cumprir. Isaías 55:11. A Bíblia promete: os próprios justos possuirão a terra e residirão sobre ela para todo o sempre. Salmo 37:29. A Bíblia fala muitas vezes sobre o arranjo de Deus de dar a vida eterna aos humanos que o servem. João 3:14, 16, 36. Isaías 25:8. Apocalipse 21:3, 4. Podemos realmente sentir-nos felizes de que o propósito de Deus é que vivamos para sempre. Pois pense um pouco, se tivesse de decidir, em que data escolheria morrer? Não a pode escolher, não é verdade?
Você não quer morrer, nem o quer qualquer outra pessoa normal que tem certa medida de saúde. Deus nos fez com o desejo de viver, não com o desejo de morrer. A Bíblia diz a respeito da maneira que Deus criou os humanos. Pôs na mente do homem a ideia da eternidade. Eclesiastes 3:11, Imprensa Bíblica Brasileira. O que significa isso? Significa que, em geral, as pessoas desejam continuar a viver, sem morrer. Por causa deste desejo de um futuro infindável, os homens já por muito tempo procuram um meio de permanecer jovens para sempre. Onde é que os humanos normalmente querem viver para sempre? No lugar onde se acostumaram a viver, aqui na Terra. O homem foi feito para a Terra e a Terra para o homem. Gênesis 2, 8, 9, 15. O conceito de vida eterna não é apenas um produto da imaginação humana. Está enraizado na própria estrutura da nossa existência, entrelaçado no grandioso design do universo. O mundo natural oferece vislumbres desse potencial de imortalidade. Considere as capacidades regenerativas de certas espécies. As lagostas, por exemplo, exibem senescência insignificante, o que significa que não envelhecem da mesma forma que os humanos. Suas células mantêm a capacidade de se reparar e regenerar ao longo de sua vida útil. Se a natureza já desvendou os segredos da longevidade em algumas criaturas, será que o projeto para a longevidade humana também está escondido em nossa própria biologia? Essa possibilidade, aliada ao desejo humano inerente por um mundo livre do sofrimento, sugere que a busca pela vida eterna é mais do que apenas um sonho impossível. Nosso amoroso Pai Celestial fará exatamente isso. Satisfará as nossas necessidades e os nossos desejos, porque o Salmo 145:16 diz a respeito de Deus: abres a tua mão e satisfazes o desejo de toda coisa vivente. Mas quando acontecerá isso? As grandiosas bênçãos são iminentes. Para tornar possível essas excelentes bênçãos na terra, Deus promete acabar tanto com a iniquidade como com os que a causam. Ao mesmo tempo, protegerá os que o servem, porque a Bíblia diz: o mundo está passando, e assim também o seu desejo, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2,17. Que mudança! O fim do mundo não significará o fim de nossa terra. Antes, assim como aconteceu no dilúvio global nos dias de Noé, significará apenas o fim das pessoas más e de seu modo de viver. Mas aqueles que servem a Deus sobreviverão ao fim. Daí, na terra purificada, ver-se-ão livres de todos os que querem prejudicá-los e oprimi-los. Mateus 24:3, 37 e 39. Provérbios 2, 21, 22. Mas alguém talvez diga: as condições estão piorando, não melhorando. Que certeza podemos ter da iminência desta grande mudança? Jesus Cristo predisse muitas coisas às quais seus futuros seguidores deveriam estar atentos para saber que chegara a hora de Deus acabar com o mundo. Jesus disse que os últimos dias deste sistema seriam marcados por coisas tais como grandes guerras, escassez de víveres, grandes terremotos, crescente violação da lei e aumento da falta de amor. Mateus 24:3, 12. Ele disse que haveria angústia de nações não sabendo o que fazer. Lucas 21:25. A Bíblia diz também adicionalmente: nos últimos dias haverá tempos críticos difíceis de manejar. 2 Timóteo 3:1-5. Não são estas as condições que agora presenciamos? Muitos dos que estudam os acontecimentos mundiais dizem que é iminente uma grande mudança. Por exemplo, o editor do jornal Herald de Miami, Estados Unidos da América, escreveu: qualquer pessoa com um pouco de lógica pode juntar os eventos cataclísmicos dos últimos poucos anos e ver que o mundo está num limiar histórico. Isso mudará para sempre a maneira de viver dos homens. De maneira similar, o escritor estadunidense Lewis Mumford disse: a civilização vai por água abaixo, decididamente. No passado, quando civilizações iam por água abaixo, era um fenômeno relativamente local. Agora, com o mundo mais entrelaçado e ligado pelas comunicações modernas,
quando a civilização vai por água abaixo, o planeta inteiro vai também. As próprias condições no mundo atual mostram que vivemos agora no tempo em que está prestes a acontecer a destruição do inteiro sistema de coisas. Sim, dentro em breve, Deus limpará a terra de todos os que a arruinariam. Apocalipse 11:18. Eliminará os atuais governos, abrindo caminho para o seu governo justo que regerá toda a terra. Este é o governo do reino pelo qual Cristo ensinou seus seguidores a orar. Daniel 2:44, Mateus 6:9-10. Se você amar a vida e desejar viver para sempre na terra, sob o governo de Deus, então terá de apressar-se para obter conhecimento exato de Deus, de seus propósitos e de seus requisitos. Jesus Cristo disse em oração a Deus: isto significa vida eterna, que absorvam conhecimento de ti, o único Deus verdadeiro, e daquele que enviaste, Jesus Cristo. João 17:3. Quanta alegria nos dá saber que poderemos viver para sempre, que isso não é apenas um sonho. Mas, para obtermos esta bela bênção de Deus, precisamos aprender sobre um inimigo que procura impedir que obtenhamos essa bênção. Num próximo vídeo, falaremos sobre esse inimigo da vida eterna.